unidos num só propósito, unidos num só propósito, que é estar aprendendo mais sobre ti, Senhor. Aprendendo mais sobre a tua palavra e como ministrar as nossas casas, como tornar as nossas casas um lugar de amor e de paz, Senhor. Eu quero te agradecer para cada vida aqui representada, cada casa, cada família, Senhor, aqui representada, Pai. Eu queria te agradecer de todo o meu coração pela vida de cada uma aqui, Senhor, que se disponibilizou, organizou para estar aqui hoje, nessa noite. Amém? Na primeira aula, falamos sobre a dignidade e santidade do lar. E na segunda, falamos também sobre... Já falamos sobre o relacionamento entre pai e filhos. E hoje vamos estar falando sobre... quem tem um livro, a gente vai estar falando na página 146. Organização da casa, e é um valor de paz. Então, vamos ter essa ministração com a nossa querida mentora Zara, vamos ter a nossa querida mentora também, Dani, também vai estar ministrando hoje. Vamos começar com a Dani, e depois a Zara tem o tempo dela à vontade para nos explicar. Eu quero aprender como vamos fazer para organizar. Estou precisando de uma mão assim para organizar algumas coisas aqui, e vamos aprender mais, né? Pode começar, passar a palavra para a Dani. Olá, mulheres, boa tarde aqui no Brasil. Na Laurita também é boa tarde ainda. Para vocês que já estão aí na Europa, né, em Cabo Verde, boa noite. Nós estamos muito felizes de estar novamente aqui com vocês. Né? O princípio do também, a gente trabalhou um pouquinho na aula passada, de sermos uma mulher além do que se espera. Né? Espero que você tenha compreendido esse lugar na sua vida com o Senhor. E fico feliz em novamente vir aqui trazer um princípio maravilhoso para vocês. E essa vai ser a minha última, né, vez que eu vou ministrar nessa turma, porque nós temos outras mentoras que também, né, são mentoras excelentes, fazem com excelência no Senhor. E eu louvo a Deus pelo privilégio de estarmos aqui juntas, de poder ter essa porta que foi aberta pelo Senhor. Né? Então, o princípio de usar o que você tem é usar o que você tem. Só que muitas encontram no que já usam um descarte. E a Zara vai explicar um pouquinho sobre isso no restante da aula dela. E esse princípio eu vou explicar para vocês em cerca de 20 a 25 minutos. Por isso, presta atenção para você não perder nada, porque eu quero deixar mais tempo para a Zara ter um tempo assim com vocês de experimentar a organização e vocês tirarem muitas dúvidas. Tá? Então, eu quero deixar todo esse tempo restante para a Zara. O princípio de usar o que você tem, ele está dentro da parábola dos talentos. E se você não conhece essa parábola, eu quero te apresentar. E ela está em Mateus 25, tá? Mateus 25, 14. Se você tiver com a sua espada aí, ó, traga a sua espada, abra a sua Bíblia, manuseie a sua Bíblia para você conhecer onde está essa palavra e poder aplicar na sua vida. É muito importante você andar com Bíblias, né? Eu tenho o costume de ter uma Bíblia em cada canto onde eu percorro. Eu tenho uma Bíblia na minha varanda, eu tenho uma Bíblia na minha sala, no meu quarto, no meu carro e no meu escritório. Então, eu tenho uma Bíblia em cada lugar. Quando o Senhor fala comigo, eu já pego a Bíblia e já me debruço ali nos braços dele. Tem esse costume, gente, porque é maravilhoso. A palavra de Deus é nosso guia de fé e prática. Não existe outro, né? Então, vamos lá. Mateus 25, 14. E eu vou trabalhar essa parábola com vocês. Eu vou parando para vocês compreenderem a profundidade que Jesus trouxe esse ensinamento para a nossa vida, tá? Então, vamos lá. Antes da parábola dos talentos, existe também, né, a parábola das 10 virgens. Quem quiser ler, muito bom, porque uma complementa a outra. Depois faça essa leitura na sua casa. Para as meninas que estão chegando agora, a Eliette e a Mari, a Andresa, eu estou na parábola dos talentos, Mateus 25, 14, para começar a explicar o princípio de usar o que você tem. A parábola dos talentos diz o seguinte: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos,
a outra deu 2 e a outra deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou mais 5. Quero parar aí. Essa é a nossa primeira parada. Como se fosse um trem e a gente tivesse que parar para poder entender com profundidade o que o Senhor vem tratando nesses primeiros capítulos. Primeiro, quero que você entenda que existe um nível de capacidade para cada um de nós dentro do reino. Dani, que reino é esse? É o reino que Jesus falou 156 vezes no Novo Testamento e até hoje a gente não conseguiu entender. Ele veio para implantar o reino dos céus aqui na Terra. Então, o reino a gente vive aqui. E nós somos parte desse exército do reino dos céus. Quando eu apoio, quando eu saio para fazer as boas novas, para evangelizar, pregar, para ensinar a palavra de Deus, para viver o que é de ser igreja, estou inserida nisso, eu estou vivendo o reino. Eu estou com o pé no reino. E principalmente quando eu uso os meus dons e os talentos que Deus me deu dentro do reino, vivendo o propósito. Então, hoje, você precisa entender qual o dom e o talento que Deus te deu. Isso é nato, isso é desde o seu nascimento. E o Senhor te conferiu esses dons e talentos, que é um pouco diferente dos dons espirituais que você consegue depois que você se converte. Quando você vai na conversão, aceita o Senhor como seu Senhor e tal Salvador, o Espírito Santo vai selar em você os dons espirituais. Os dons espirituais você caminha conforme a necessidade do corpo de Cristo. Dons espirituais é uma coisa, dons e talentos natos é o que eu estou tratando na parábola, aqui agora. Eu precisei diferenciar para que vocês pudessem se situar, onde você está. Então, você pode ter um dom e um talento de comunicação, oratória, o dom da Zara, de organização, de gostar disso, de estar empenhada, virou um propósito na vida dela. É um dom e um talento. O dom de cozinhar, a Paula tem esse dom aí de cozinhar, cozinha maravilhosamente bem, tem esse dom com as mãos, de fazer bolos, A Paulinha tem isso, ela tem nato algo com as mãos, ela faz jogos americanos, faz também porta-guardanapos, e o Senhor vai usando a instrumentalidade dela com a mesa. Então, vocês veem que isso se torna um propósito, quando você entende o dom e o talento que você carrega, você lança ele, consagra ao Senhor e caminha no propósito. Por isso que muitas mulheres não conseguem entender qual o propósito que elas têm, porque elas não sabem qual é o dom nem o talento que o Senhor conferiu e não conseguem consagrar isso a ele. Só que isso vai de acordo com o entendimento do que você vai caminhando com o Senhor. O Senhor vai descortinando, ele vai dando clareza, ele vai mostrando. E à medida que você vai entendendo o seu papel diante do Senhor no reino, você vai cada vez mais consagrando. E é isso que aconteceu com cada um dos servos. Veja que foram distribuídos dons e talentos. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. O que tinha 5, que ganhou 5, ele tinha uma característica muito peculiar. Ele saiu imediatamente. A palavra nos fala imediatamente. Então, subtende-se que esse rapaz, que tinha 5 talentos e saiu imediatamente, ele já sabia o que fazer. Ele já sabia o que ele carregava no Senhor. Ele já sabia a essência dele. Ele não precisava ainda ficar procurando o que é que ele deveria fazer. Ele já entendeu, já pegou o talento e saiu imediatamente e foi multiplicar pessoas com o talento dele. Ele já sabia, ele já tinha isso nato, ele já tinha multiplicado. A multiplicação dele era o dobro, bem mais do que tinha 2 talentos. O que tinha 2 talentos, possivelmente, era aquele que ainda estava conhecendo o potencial que ele tinha. Ele ainda estava fazendo curso de capacitação, curso de mentoria, fazendo leitura de livros, ainda estava engateando, mas também a palavra nos fala que esse servo, do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2.
Mas o servo que tinha recebido um talento, saindo, fez um buraco na terra. E o que aconteceu com ele? Ele fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muita gente faz isso. Coloca pouca expectativa no talento que Deus deu. Ah, Dani, eu me vejo tão pequena. Eu me vejo sozinha no meio de uma multidão e eu não vejo que meu talento tem esse valor. E aí é onde eu quero deixar esse recado para a sua vida. Não olhe para o talento das outras pessoas. Olhe para aquilo que o Senhor te deu, que você carrega dentro de você, a essência do que você carrega. Se você olhar para os lados e se comparar, você vai enterrar o seu talento. E é isso que Satanás quer. Ele quer que você olhe para os lados e diga assim, não vou conseguir, vou largar isso de mão, isso não é para mim. E Deus te dando oportunidades, e Deus abrindo porta, dizendo, vai filha, passa essa porta agora. E você não tem coragem de multiplicar. Você olha para as suas mãos e diz, não, mas isso aqui é muito... Então eu quero hoje descortinar isso na sua vida de uma vez por todas. Consagre o seu talento ao Senhor. Confia nele, que o mais ele fará. Não é você que dá o crescimento. Veja que a palavra nos fala que Paulo foi aquele que semeou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então, o seu talento, às vezes, você vai precisar de pessoas que vão se comunicar com você, se conectar com você, para dizer assim, olha, eu vou te ajudar. Vamos lá? Eu tenho outras ferramentas para te ajudar no seu talento. O Senhor vai colocar pessoas para te conectar e você crescer. Então, ninguém caminha sozinho. Até Jesus caminhou com 12 discípulos. E cada um deles ia agregando valor ao ministério de Cristo. Só que a gente quer caminhar sozinha e a gente acha que vai dar conta. E eu quero que você hoje pare com isso. Pare de pensar assim. Pense que eu e a Paula estamos aqui juntas para te ajudar. A Zara agregou, veio. E cada uma vai chegando e a gente vai tornando o reino dos céus cada vez mais forte. O reino dos céus, e eu quero te dizer que eu estudei 5 anos sobre reino. Eu já li muita literatura sobre reino, é uma coisa que me deixa assim, entusiasmada de ver como o reino cresce. O reino dos céus é tomado à força, a palavra nos diz. Mas eu não consigo tomar ele sozinha à força. Mas nós, quando caminhamos juntas, em unidade, nós vamos preenchendo um lugar espiritual que vai tornando o reino forte e o reino dos céus vai contrapondo o reino das trevas. O reino das trevas, assim como o reino celestial, todos têm nível de patente. Os anjos têm nível de patente e os demônios também. Eles são organizados, todos os dois lados. Só que nós queremos, seres humanos, fazer tudo sozinho. Aí as coisas se desorganizam. Nós precisamos honrar uns aos outros, caminhar uns com os outros e ter unidade uns com os outros. É a unidade que cresce forte o reino. Na unidade há poder. Por isso que Deus criou a família. A família é um aglomerado em que a unidade entre uma família gera uma família forte que vai gerar um reino forte. Entendem agora? Então, nós precisamos entender como a palavra de Deus se processa. Então, depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e fez um ajuste de conta com eles. Jesus vai voltar e vai ajustar a conta comigo e com cada um de vocês. E quando a gente chegar de frente para o nosso Salvador, ele vai perguntar assim, Daniele, quantas pessoas você trouxe para o meu reino? Uai, Jesus, eu não trouxe ninguém, não. Eu caminhei sozinha, eu estava lendo a palavra sozinha, orava sozinha. E o Senhor, não, filha, você não entendeu? Os dons e talentos que eu te dei eram para você ter multiplicado pessoas para mim. Pessoas que me conhecessem. Mas você pegou isso e ficou para você. Você é uma serva infiel, Daniela. E olha que eu caminhei minha vida inteira, Jesus, contigo. Eu caminhei. Sim, mas eu deixei um mandamento. Está lá em Mateus 28, 19.
e de fazer discípulos entre todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que você fez, Daniel, com esse versículo? Ah, Jesus, eu não entendi. Eu pensava que eu tinha que caminhar sozinha. Né? Entendeu? E para essas pessoas, o Senhor vai dizer assim, eu não te conheço. Infelizmente, aparta-te de mim. Então, muito cuidado quando você estiver de posse dos seus talentos e você retê-los. Foi o que o servo infiel fez. E para os dois que foram fiéis, o que foi que a palavra falou? O Senhor confiou 5 talentos. Eis aqui os 5 que eu ganhei. O Senhor disse assim para ele, que ele serve. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu te porei sobre o muito. Então, não é você que se põe no muito. É o Senhor quem te põe no muito. Você entrega o pouco. Foi assim com aquele menino que chegou com apenas 5 pães e 2 peixes. Ele chegou com pouco. Quem foi que multiplicou o pouco que ele tinha? Foi Jesus. Então, não é você que multiplica. Você consagra. A sua parte é consagrar o seu talento. Assim também, aquele que tinha 2 talentos. Eis aqui os outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu lhe porei sobre o muito. Vem participar da alegria do seu Senhor. Os 2 servos receberam a mesma recomendação. Eles foram fiéis no pouco e o Senhor colocaria no muito. Participar da alegria do seu Senhor, a gente vai ver mais na frente, que é uma consequência. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, sabendo que o Senhor é um homem severo, onde colhe, onde não plantou, e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o meu talento na terra. Eis aqui o talento que o Senhor me confiou. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então, Jesus é o único que não precisa semear para colher, porque ele colhe sem semear. Ele utiliza a gente, para semear. Ele vai jogando as sementes para a gente. Ele jogou uma semente no coração da Paula e disse, Paula, eu joguei essa semente no seu coração para você abrir a experiência do lado da França, quando ela estava lá com a Deb. A Deb pegou a semente que ela carregava, entregou para a Paula, dentro da Paula, e a Paula disse, eu sou pequena, mas eu vou conseguir. E hoje vocês estão aqui. Vocês entendem que o crescimento quem dá ao Senhor? A gente, nós somos semeadoras. Então, o que eu carrego, eu posso chegar lá na Zara, levar um livro para a Zara e dizer assim, Zara, eu confio no seu talento. Está aqui o seu livro, agora é você. Sabe? E aí, o Senhor vai dar o crescimento. Então, é por isso que nós precisamos umas das outras no reino. Quando a gente divide o reino, isso não é obra do Senhor, isso é obra do próprio Satanás. Ele que entra na separação, na facção, na divisão, na discórdia, para derrubar e enfraquecer o reino dos céus. Então, sua luta não é contra pessoas. Sua luta é contra potestades e principados. Ore por isso. Ore por uma pessoa que muitas vezes te persegue e você está lá contendendo com ela, perdendo tempo. E vai enfraquecendo o reino, e as pessoas vão, saindo. São assim que projetos acabam, são assim que igrejas vêm a sucumbir, quando o Satanás consegue colocar um contra os outros. Então, portanto, tirem dele o talento, e deem a outro que tem 10. Por isso que eu sempre digo assim, Jesus, eu estou aqui, estou multiplicando, já tenho os meus talentos, mas se o Senhor quiser me dar os talentos daqueles que foram infiéis, eu estou pronto. Pode mandar. Eu sempre faço essa oração baseada nessa parábola, porque eu creio que pessoas têm deixado seus talentos irem embora, porque cavaram, e o Senhor vai lá, tira da terra e entrega para quem está fazendo mais. Para quem está fazendo 10 multiplicações. Foi assim que a visão da experiência do lar expandiu na minha vida. Hoje eu tenho 37 turmas de experiência do lar. Porque eu disse assim, quem não tivesse fazendo, Senhor, eu estou pronta, pode mandar. Eu vou fazer. É isso. É a ideia de que você é um multiplicador em potencial. Eu e você somos multiplicadoras no reino em potencial. Declare isso na sua vida,
que você vai ver o quanto o Senhor vai usar você. Então, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora, nas trevas, como eu disse para vocês. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então, Dani, hoje eu quero aprender a fidelizar o meu talento. O que eu faço? A Deb ensinou 3 caminhos para você hoje, como uma forma de aprendizado, fidelizar o seu talento. Primeira coisa que a gente falou aqui, consagre ao Senhor o seu talento. Descubra qual é o talento que Ele te deu nato. Aquilo que você pega e você já sabe o que tem que fazer. Entenda pelos 5 que aquele primeiro servo multiplicou. Ele já sabia o que fazer. Então, o que tem hoje dentro de mim que eu já sei o que tem que fazer? Eu não preciso ficar lutando, não é um peso na minha vida. Por exemplo, para mim ensinar, eu sempre fui uma comunicadora nata. Então, para mim ensinar é uma coisa maravilhosa. Eu amo ensinar a palavra de Deus. Eu abri mão, gente, de um mestrado. Esse ano eu passei no mestrado com bolsa 100% na Universidade Federal. Eu abri mão porque eu disse, Senhor, eu quero consagrar o meu ano para ensinar a tua palavra. Eu não quero pegar em nenhum tipo de material que não seja a palavra de Deus. Eu consagrei isso ao Senhor. E eu abri mão desse mestrado. Muitos iriam olhar para mim e dizer assim, essa mulher é louca? Ela é doida. Como é que ela vai... Eu fui selecionada no mestrado na minha área, em direito médico. Eu mexo com direito médico, uma área super nova no Brasil. Mas eu abri mão, porque eu disse, Senhor, eu quero consagrar esse meu ano a só ensinar e aprender a palavra de Deus. E isso tem aberto portas celestiais. Semana que vem eu vou já estar com a primeira turma no Paquistão, gente, de mulheres, com 12 mulheres. Assim, como eu estou com vocês aqui, eu vou ensinar para elas em inglês a palavra de Deus e elas também vão estudar a experiência do lar. Vocês entendem que há coisas que precisam ser consagradas para que o seu talento seja firmado nessa terra? Então, a primeira coisa é isso, fidelizar. Sem fidelizar e sem consagrar, você não caminha com o seu talento. Você fica com ele enterrado. Sabe aquele ciclo que nunca termina? Você você pensa que tem uma oportunidade, abre-se uma porta e a porta fecha. E você volta para o mesmo lugar e para a mesma frustração. Então, tem coisas que vão ter que sair da sua vida, você vai ter que desapegar para você poder fluir no dom e no talento que o Senhor te deu. Feito eu fiz. Eu entendi que aquela porta ali, daquele mestrado, não é para agora. E eu disse, Senhor, isso aqui não é para agora, eu não vou conseguir multiplicar isso. Mas se eu consagrar esse talento que o Senhor me deu, de ensino, eu sei que o Senhor vai me lançar em muitos lugares, para a honra e glória do teu nome. E eu tenho tido um ano assim, de experimentar esse novo de Deus com o meu talento. Então, consagre. A fidelidade é verdadeira, determinada pela sua atitude. É a sua atitude que fideliza o talento. Não adianta eu me posicionar pela Zara. O que eu posso fazer pela Zara é entregar um livro na mão dela e dizer assim, Zara, tá aqui o livro, confio em ti, tirei uma foto com ela, fiz um vídeo e fui embora. Uai, agora é com ela. Agora ela que tem que se posicionar e dizer, Dani, eu vou ministrar essa aula, vai dar tudo certo, me ajuda, tal. Entendeu? É isso. Eu não posso me posicionar. Eu posso dizer para a Paulinha, Paulinha, eu estou aqui, te ajudo, mas é a Paula que tem que se posicionar. Ela que tem que dizer, eu vou fidelizar e acabou. Eu vou romper. E dessa turma vai sair outras mulheres posicionadas para ajudar outras mulheres, hein? Amém. Glória a Deus. O que está acontecendo aqui, hein? Amém. Então, a preguiça vai minimizar o seu potencial. Sai desse lugar. Tira, Senhor, o espírito de preguiça dessas mulheres. Elas não são preguiçosas, são virtuosas, é o contrário. Então, essa gratidão de ver multiplicar o seu talento vai gerar uma motivação dentro de você. E aí vai acontecer a multiplicação. Então, esteja atenta. Você seja rica ou seja pobre, o princípio é o mesmo. Seja fiel com o pouco que você tem.
Seja fiel com o pouco que você tem. Dani, mas é muito pouco, é só uma semente. Se for do tamanho de um grão de mostarda, sua fé já vai chegar onde você nem imagina. Então, é isso. A segunda fase, e o segundo elemento que a Dev trouxe é a administração. Acho que esse é o mais difícil. Administrar um talento é você constantemente fazer planejamento, um bom planejamento do seu talento e fazer uma boa execução. Gente, a gente está em outubro de 2025. Deus já me deu o ano de 2026 inteiro de cronograma. Onde eu vou estar? Hoje eu já disse para a Paula, chego aí na França em dezembro. Vai, Dani. Em dezembro do ano que vem eu estarei na França e na Itália novamente. Porque Deus já me deu. Eu já estou em processo de jejum e oração. Ele já me deu o ano inteiro. Onde eu vou estar, o que eu vou fazer. É isso. A gente perde tempo e deixa a vida levar. Ah, a vida vai me levar. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Gente, para com isso. Mulheres que vivem um reino são mulheres que são, ó, planejadas. Esse é o mais importante. A administração é planejamento. Se você não planeja o seu dom e o seu talento, onde você quer chegar, se você não faz aquela tabelinha do seu cronograma, dos sonhos, onde é que você quer alcançar, o que você quer fazer, onde você vai chegar, quantas pessoas você vai alcançar, você não vai para canto nenhum. Você vai ficar do mesmo jeito o ano inteiro, tá? Amiga, quem antecipa, governa, né? Quem antecipa, governa. E eu tenho um som de governo, aí eu tenho que antecipar bem. Então, boas administradoras, elas cuidam de tudo que tem. Elas mantêm a casa limpa e organizada. Porque não adianta eu sair para ganhar as nações se minha casa está uma bagunça. Não adianta. Eu tenho que estar, em primeiro lugar, dentro da minha Jerusalém. Organizando a minha Jerusalém. Aí eu vou para a Judéia. Eu tenho recusado convites na Judéia, viu, amiga? Porque a Judéia é uma terra de muita mesa, é muito movimento. E aí me desfoca. Passo em Samaria, porque Samaria é uma terra difícil, uma terra idólatra, uma terra seca. E eu passei nesse deserto de Samaria para entender os confins da terra. Então, a gente precisa entender que cada lugar onde a gente está, fincada, a gente primeiro floresce onde a gente está. Primeiro eu floresço na minha casa. Primeiro eu dou o melhor para o meu marido, para as minhas filhas. Eu abasteço eles da minha presença, para eu poder sair em paz. Entende? Então, boas administradoras fazem reparo quando algo quebrar. Quebrou algo? Dá para reparar? Vou reparar. Olha aí a parede da Paula. Ela fez um reparo na parede dela. É uma nova parede. Então, é isso. Boas administradoras entendem o que tem e reparam, né? Boas administradoras não desperdiçam alimento. Elas não desperdiçam tempo. Não. E elas também não desperdiçam dinheiro, elas sabem onde investir muito bem o seu dinheiro. Elas sabem administrar essas 3 áreas que muitas de nós vamos nos perdendo. Alimento, tempo hoje é dinheiro. E dinheiro. Quem tem tempo é rico, né? Nos dias de hoje. Quem tem tempo é milionário. Né? Então, você tem que fazer formas de ganhar tempo. Se você sabe que o celular vai te tirar muito tempo, então coloque regras para pegar no celular. Ah, eu não pego o celular enquanto eu não terminar essa tarefa. Porque se eu pegar, eu vou desfocar e vou responder um monte de mensagem, um monte de gente. Então, o celular hoje é um escape de tempo. E para finalizar essa aula, venha e participe da alegria do seu Senhor. A alegria é a consequência da multiplicação. Viver na alegria do Senhor é viver na gratidão sempre, com tudo que o Senhor te dá. Então, para você estar na alegria, muitas vezes você vai ter que se despedir de algumas pessoas que são pesadas, cansadas, preguiçosas, que não vão te levar e te ajudar a multiplicar o teu talento. Porque o que vai ajudar a multiplicar o teu talento? É alguém ver em você um grande potencial. Uma pedra diamante a ser lapidada. Eu falava sobre isso essa semana, ministrando. Um diamante bruto, ele tem um valor. Mas ele lapidado e colocado numa joia, tipo a joia de Napoleão, que roubaram aí na França, vai ter outro valor.
Então, você precisa de pessoas que enxerguem você e façam uma lapidação em você. Afiar o ferro. Quantas vezes eu afiei o ferro com a Paula? Bora, Paula. Vamos afiar esse ferro aí, amiga. Teve momentos que eu estava mal, teve momentos que ela estava mal, e a gente estava lá, uma afiando a outra, uma não deixando a outra desistir. Vamos lá, amiga, eu pego na tua mão agora. Então, é isso. Veja e caminhe com pessoas que veem potencial em você. E às vezes você vai dizer, Dani, mas eu não encontrei essa pessoa. Então, ore a Deus. Ore ao Senhor, para que Ele coloque essas pessoas perto de você. Para que Ele atraia essas pessoas. Hoje em dia, as pessoas se conectam por interesse. Ah, porque fulana pode me dar algo, cicrana algo. Isso não vai gerar a alegria do Senhor. O que vai gerar a alegria do Senhor é todas caminharem juntas, em unidade, no mesmo espírito. E para isso, você vai ter que entrar no processo profundo de oração e jejum, para o Senhor ir colocando essas pessoas na sua vida, tá? Saia de uma vida de tristeza. Se você for ingrata, você vai gerar tristeza no seu coração sempre. Ah, Dani, toda hora acontece isso. Dani é uma mulher que reclama o dia todo. Meu marido me chamava a atenção nisso. Daniel, você reclama o dia inteiro, você tem tudo. E eu não consegui enxergar esse tudo. Até que o Senhor me visitou. E disse, filha, eu já te dei tudo o que você precisa. Seja grata. Então, eu tenho o costume de fazer várias orações de gratidão durante o meu dia, que eu encontro algo, vejo aquilo, e eu sou grata ao Senhor. E a tristeza vai saindo do nosso coração. A melancolia, a falta de capacidade, tudo vai se deixando, vai se dissipando. E a alegria do nosso Senhor é o nosso refúgio, a nossa rocha, a nossa fortaleza, é a alegria do Senhor. É Ele que vence os dias de tribulação na nossa vida, por nós. E nós somos felizes, porque temos Jesus Cristo que já faz esse papel por nós. Amém? Então, meninas, quero deixar essa palavra para vocês hoje. Vamos orar rapidinho para eu selar, né? Essa Muito palavra obrigada, aí. Dani. Vamos orar, né? O Senhor selar nos nossos corações. Exatamente. Que vocês podem pedir ao Senhor que te apresenta, que o Senhor possa apresentar umas amigas do céu, que possa apresentar pessoas que vai te empurrar, te influenciar, e procura, assim, lugares que você é celebrada, né? Que você é celebrada. Isso é muito importante, porque quando você tem uma amiga que te empurra, vamos lá, vamos avançar, isso é extraordinário. E assim, eu glorifico muito a Deus pela vida da Dani. A Dani nunca me deixou desistir. E quando eu estava na minha busca, procurando, Deus me deu essa amiga do céu que não me deixa desistir. Olha, tem várias aqui, amigas do céu aqui nesse grupo, que Deus me entregou para eu cuidar, para elas cuidar de mim, né? Então, vamos orar, passamos depois para a Zara, né? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa palavra lida e semeada neste lugar. Senhor, a tua palavra mesmo diz que ela é uma faca de dois gumes que divide junta de medula. Traz o entendimento, Senhor, no coração de cada mulher agora. Que essa palavra seja sedimentada e que a alegria do Senhor seja a força de cada uma dessas mulheres. Que elas procurem ser gratas a Ti todos os dias, Senhor. Porque é através da gratidão que nós semeamos, Senhor, tantas coisas nessa terra. Que o talento delas agora, Senhor, possa ser descortinado para elas. Jesus. Que elas tenham força, que elas possam fidelizar, consagrar o talento delas e que o Senhor possa dar o crescimento, trazendo assim, Senhor, a prosperidade, principalmente o propósito de vida para cada uma delas. É pelo poder que é no nome de Jesus que eu faço essa oração agora, crendo, Senhor, que o padrão já mudou. Elas já romperam, elas já entenderam. E agora é o tempo em que elas vão administrar esses talentos que estão aqui. E nós vamos ouvir falar dessas mulheres que foram, multiplicaram e prosperaram no reino, pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Receba. Bora, Zara. Amém, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Zara, a Paula vai apresentar a Zara. Amém. Nós temos aqui a mentora Zara, que é lá da Itália, em Nápoles, né? Não, moda, né? Estou em moda.
Tá em moda, né? Eu Porque viajei só em antes eu sabia que semana você para estava Nápoles. enorme, né? É. E então ela vai estar nos falando sobre um princípio que é muito importante, eu creio, para cada uma de nós, que é mulher, que é dona de casa, que é filha, né? E ela vai estar ministrando sobre o princípio da a organização, né? Amém? É. Fica à Amém. vontade, estamos aqui para receber. Então, eu vou iniciar com a passagem que o Senhor falou comigo antes de eu começar a aula. É, Êxodo 4, ai meu Deus, 10. Diz assim: Moisés, porém, disse ao Senhor: Ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora, que falaste com o teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com minhas falas, com minhas palavras, assim como eu, né? E o Senhor perguntou a Moisés: Quem formou a boca do ser humano? Quem, quem torna o homem mudo e surdo? Quem torna cego ou que faz ver? Por acaso não sou o Senhor? Não sou eu, Senhor? Agora vá, eu estarei com você quando falar e o instrumentarei a respeito do que deve dizer. Vocês estão me escutando? Ah, ok. Então, gente, é a primeira vez que eu ministro uma aula e aí eu estava um pouco nervosa, né? Então, se vocês, é, eu espero que eu consiga levar a aula, que vocês me entendam. E eu sei que esse nervoso vai passar, não sei por que eu estou sentindo essa sensação de nervoso, viu? Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura do livro Na Organização da Casa, Um Valor de Paz. E aqui tem escrito, né, no livro da Dave, Cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Segundo Coríntios 14:40. Eu vou ler aqui algumas páginas do livro e depois a gente vai trocar um pouco de informação através das imagens do slide. Para quem tem um livro, é a página 146, tá bom? Isso. Então vamos lá. Não é minha intenção fornecer instruções detalhadas sobre a organização da casa. Antes, desejo ajudá-lo a simplificar o processo de organização ao sugerir atalhos para o trabalho em cada cômodo. Ao ler minhas ideias e os próprios métodos, você será inspirado a colocar em prática tudo aquilo que é importante. Deixe-me começar dizendo o seguinte: se eu sou capaz de aprender a ser organizada, você também é. Que foi o meu caso e de alguns colegas aqui que também é personal organizer. Que inicialmente a gente acha que a gente é organizadora, mas quando a gente começa essa trajetória, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. E na nossa própria casa, é, como diz a Dani anteriormente, é onde a gente aprende a administrar o lar. Então, onde eu parei? Embora se preze por organização e estrutura, às vezes meu espaço ficam bagunçados. E de quem é que não fica? Tem sempre um cantinho da bagunça, né, gente? Organizo quando não consigo mais suportar a bagunça. Mais cedo ou mais tarde, eles voltam a ficar desarrumados. Por isso, sinto-me bastante segura para ensinar sobre a organização e compartilhar o que funciona para mim,
porque cada um de nós vai ter a sua própria experiência, né? A boa ordem é algo que pode ser aprendida e todos podem viver melhor quando as coisas estão organizadas. Ao criar ordem em sua casa, você aplica um princípio comprovado que desde que o mundo existe, sem ordem há caos. No caos não há paz e é impossível descansar e renovar as forças. Uma casa organizada confere paz em ambiente familiar. Mesmo que você esteja sozinha ou colocando de uma forma, uma casa desorganizada tira a paz. A arrumação reduz a confusão e a agitação da família. E todos conseguem encontrar o que precisa no momento em que precisa. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. É um velho ditado que continuará a valer até o fim dos tempos. E como falou a Dave, e a gente sabe, é preciso ter foco, tempo e esforço para arrumar uma casa desorganizada, especialmente se a organização não é parte natural da sua personalidade. No entanto, o investimento inicial lhe renderá tempo livres para descontrair e desfrutar do seu relacionamento. Aproveite a jornada, vá devagar e dê tempo a si mesma para ajustar durante o processo de tornar sua vida ordenada. Não fique empacada dizendo, jamais terei uma casa organizada. Não é o meu perfil. E eu estou aqui para ajudá-la em um espaço de cada vez. Então, Dani, estamos prontas para a gente começar? Gente, vocês entenderam tudo que eu li? Deu para entender? Sim, Bem, entendi. bem, Sim, sim. Então, a organização do lar. Vamos lá. Um valor de paz. A diferença entre arrumação e a organização. Arrumar não é organizar. Aí tá vendo a diferença, né, gente? Porque na organização funciona por categorias, não é isso? Aí acho que dá para observar mais ou menos a diferença. Eu não estou vendo tanto, porque eu estou olhando, eu estou vendo no celular. Estou tendo um pouco de dificuldade. A diferença. Ai, ai, ai. Vamos lá. Arrumado. Vejam aqui a diferença. Tem no arrumado tá misturado caneca com xícaras, não é isso? O organizado é tudo igual, no caso, copos e as xícaras embaixo. E os botões por cores, por tamanho, por modelo, tudo nas caixinhas, que é o forte, o que ajuda muito essas caixas organizadoras. Pode passar, Dani. O arrumado. O arrumado é bonito, agradável, estético, subjetivo, impessoal, intentivo, volúvel. O organizado tem que estar funcional, tem que estar prático, lógico, racional, personalizado, metodologia e permanente. E a gente, para facilitar, é bom usar etiquetas feito à mão ou a etiquetadora. Não sei se vocês conhecem. Porque quando a gente organiza, a gente tem que dizer ao pessoal, olha, aqui tem livro, aqui tem caneta, aqui tem lápis de cor, aqui tem botão, tem que estar tudo anotadinho, porque senão as pessoas não sabem onde é que está nada. Principais benefícios de um ambiente organizado. Criar uma ordem no lar,
favorece a um ambiente de paz, estimula o relacionamento entre a família, reduz a confusão e a agitação. Pense que se a gente não organizar nossa bolsa todo dia antes de sair, aí acaba esquecendo o carregador, acaba esquecendo o cartão de passagem, se a gente não organiza a mochilinha da escola das crianças, aí acaba esquecendo a garrafinha. Então, assim, tendo organização antes também já ajuda e também trazendo também as pessoas da casa, no caso, aqui são 3, então cada um tem uma função para a casa ficar organizada. O ideal seria cada coisa que tirar do lugar, colocar, né? Mas às vezes não acontece. Mas, pelo menos, uma casa organizada, a gente sabe onde colocar. Cada coisa em seu lugar. Vai, Dani. Ferramenta para a organização. Tempo. Tempo. Nós estamos sempre em busca de tempo. Separe um tempo por semana para arrumar apenas um cômodo. Foco. Se automotive a atingir seu objetivo de organização. Exemplo. Hoje tirei a tarde para organizar esta sala. Esforço. Não é muitas vezes uma tarefa fácil, mas com empenho todos nós conseguimos. Então, se você não tem tempo de organizar um quarto não, um guarda-roupa em 2, 4 horas, principalmente aqui na Europa, que tem um câmbio de estagione, que é mudança de estação, que tem que tirar do armário ou um quarto que só coloca a bagunça, entre aspas, mas também bota aquelas caixas organizadoras que coloca as roupas invernais. Pense você tirar tudo do guarda-roupa, de mala, de caixas, e colocar tudo em cima da cama. No início, vai ficar empolgada, vai querer dobrar, várias dicas de organização. E o depois, se paralisa, vem um cansaço. Então, eu indico a começar pelo o que acredito ser mais fácil. A sala, se você não tem muita coisa. E sempre fazer o descarte antes de cada organização, né? Que são 3 caixas. A primeira caixa você coloca para. Ah, não, deixa eu ver. Ai, Dani, ai. Eu acabei pulando, foi Dani, volta. A gente pula. Então, aqui tem a caixa. Guardar. Geralmente, o guardar significa também para ajustar. Vender, doar ou reciclar. E tem roupa que, sinceramente, roupa, ou seja lá o que for, que não tá quebrado, tá faltando alguma coisa, ou você não vai usar mais, então é melhor jogar no lixo. A organização da entrada da casa. A entrada, a entrada da casa é o centro de boas-vindas. Precisa estar bem organizada e convidativa. Não serve para jogar. Não serve para jogar chaves ou objeto, como bolsas e casacos. Caso deixe chinelos ou sapatos, separe uma caixa organizadora para que não fique organizada. Cozinha. Ao organizar este cômodo, tenha como objetivo funcionalidade, conveniência e espaço. A cozinha todas as vezes que usar, é bom
lavar, limpar e guardar tudo. Guarde os itens perto de onde serão usados, porque depois para encontrar é uma confusão. Guarde os alimentos abertos em porte mediáticos. Olha como são bonitos, como estão organizados. Pode passar, Dani. E nem preciso dizer, né, que já olhar essa imagem já transmite paz, né? Organizar a geladeira e a despensa uma vez por semana. Verdade. E o mais importante é olhar sempre a validade dos alimentos, gente. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Eu não sei na França, mas aqui na Itália a gente tem que ficar muito ligado porque a validade é bem próxima, não é como no Brasil. Banheiro. Dicas principais: jogar fora a embalagem de produtos vencidos ou vazio, porque às vezes a gente tem mania de acumular. Eu vejo isso na casa das minhas clientes. Nem bem acabou um produto, já está comprando outra. Inclusive, hoje eu estava organizando o banheiro e, e a despensa de produtos de limpeza. Eu já tinha avisado a ela que não precisa comprar, porque já tinha. Ela comprou mais. Ela não tem controle em relação ao produto de limpeza. Aí o que acontece? Eu falei, não tem mais espaço, e até o ano que vem, a metade do ano que vem, nós temos produto de limpeza. Colocar uma caixinha de primeiros socorros, mantenha o rodo no box. Cada pessoa deve saber o local exato de colocar as toalhas usadas. Enrole as toalhas para ganhar espaço. Ou mede os armários, e nós temos algumas técnicas também de salvar espaço, viu, gente? Tá lindo esse banheiro. Vai, Dani. Quartos. Olha que maravilha. Acho que é o sonho de todos, né? Paula, você quer me dizer alguma coisa, Paula? Eu estou gostando de ver tudo isso. E assim, quando você entra num lugar bem organizado e você se sente a paz também, né? A paz é através da organização que você tem na sua casa, cada coisa no seu lugar, nada espalhado, nada fora do lugar. Aí ajuda você a trazer mais paz para dentro da sua casa, né? Que você não vai ter aquela dificuldade de achar alguma coisa que você está procurando e ensinar os nossos filhos quando usar e colocar no lugar onde tiraram, né? Exatamente. E como hoje tem. Eu penso assim, como a gente estava falando antes, para a gente dar valor àquilo que a gente tem, né? Usar o que a gente tem. Quando a gente olha aquela imagem ali daquele quarto ali bonito, a gente fica falando assim, eu só vou organizar quando eu tiver aquele armário. Eu só vou arrumar minha cama quando eu tiver aquela cama. Gente, eu vou dizer para vocês, eu trabalhei em muitas casas aqui na Itália, e eu vou te dizer uma coisa, independente dessas imagens assim, se você tiver sua cama, seu guarda-roupa, e você tirar o que você não usa mais, o que não é mais do seu estilo, porque eu não sou a mesma Zara de 10 anos atrás. Então, assim, esvaziar, como se você tivesse de mudança.
e você limpar tudo, organizar, categorizar tudo, centralizar, botar sapato arrumadinho. Você abre o guarda-roupa, tudo ali nas cores, tudo pendurado, dobrar direitinho. Quando você abre o guarda-roupa, é a mesma paz. E eu tenho mania de colocar no meu guarda-roupa esses saquinhos aqui, ó, com aquelas bolinhas lá do amaciante. E quando abro o guarda-roupa, aquele cheirinho. Porque assim, nem todo mundo quer repetir roupa. Eu sou a favor de repetir roupa. Porque cada vez que você usa, também te dá paz. Você saber que aquele vestido você cuidou bem, tá direitinho, tá passadinho. Então a gente também tem que amar o pouco, usar o mínimo, para não se encher de roupa, a gente se encher de coisas, né? Eu acredito que dá mais gosto essas coisas relacionadas à organização. Igual essas roupas aí, tá tudo penduradinhas aí, ó. Tudo nos cabides, os cabides todos iguais, Por cor, dividido né? por cores, É. é. Ó, eu peguei isso aqui, Zara, para mostrar para elas, ó. Isso aqui é uma colmeia de gravata. Meu marido tem Olha que mais de lindo. 200. E aí eu organizei tô organizando tudo por cor. E cada colmeiazinha eu vou inserindo uma gravata. Aí, isso aqui custou tão pouco, foi R$16 só. Essa colmeia. Olha só, Dani, chegou essas colmeias para mim aqui, ó. Transparente. Ah, não tô ouvindo, Dani. Parei a apresentação. Pode falar, vá. Olha, tem essas colmeias aqui, ó. Transparente. Que é parecida a sua que você mostrou. E também, gente, tem essas caixinhas organizadoras. Não sei se vocês conhecem. E quando você chega em casa, que tem criança, aí joga uma coisa para lá, joga uma coisa para cá, aí pega uma bolsinha assim, ó, e está recolhendo tudo, e depois vai colocando cada coisa em seu lugar. Também isso ajuda muito. Tem caixa também assim organizadoras. Eu coloquei álbum de foto, que é a caixa de lembrança. E é isso. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Olha, eu uso essas caixas aqui, por exemplo. Essa aqui é bem simples, né? É igual a minha. Não, essa é pequena, que eu guardo os portos guardanapos, né? Lindos. Aí eu guardo os portos guardanapos nessas caixas assim. E também eu uso umas caixas de plástico também que eu guardo as outras coisas, né? E assim, é tão importante a organização que nos ajuda no dia a dia, né? Sim. Olha, Alguém, Paula, alguém quando... quer fazer alguma pergunta? Eu queria só deixar um comentário, né? A organização, a gente precisa de 3 coisas que a Deb falou no livro que a Zara citou, né? Que é importante. Foco, tempo e esforço. O tempo, você precisa separar um tempo para isso. Porque senão você misturar com faxina, misturar com outras coisas, não vai dar certo. Você precisa parar e ter um tempo para fazer isso, pelo menos de 4 horas. Se você se propôs, por exemplo, arrumar o seu guarda-roupa, você tem um tempo de 4 horas livre, então faça. Aí você vai dar uma canseira em você, porque você vai ter que destralhar tudo, jogue tudo em cima da sua cama, tudo que você tem, tudo, tudo.
Eu vou ver que eu fui jogando e meu marido ia jogando mais, ia jogando mais. Eu cheguei, eu cansei, era tanta roupa, eu cansei, meu marido começou a jogar. E quando terminou, era uma montanha de roupa, assim, ó, que eu tive a exata noção que eu tinha coisa demais, que eu estava acumulando, e que aquelas roupas não me serviam mais. E eu não sabia porque eu estava juntando. Mas qual Isso foi a vai... sensação, Dani? Dani, qual é a sensação? Você viu A sensação toda aquela é que eu estava assim, eu estava desnorteada emocionalmente também. Porque a organização do nosso lar fala muito de como nós estamos emocionalmente. Então, eu estava acumulando sentimentos, ressentimentos, rancores, amargura, né, com relação ao meu lar e com relação à minha família. Então, quando eu fiz aquilo, e esse é um exemplo que eu queria deixar, aí foi a parte do foco. Eu não podia sair daquele quarto até terminar. Aí meu marido foi buscar água, foi buscar lanche, e eu continuei lá. E ele disse assim, você não vai sair daqui hoje, Daniela, enquanto você não organizar essas roupas, porque eu preciso dormir nessa cama. Meu E Deus. ali eu fiquei fazendo esforço. Por isso que é importante você ter noção dessas 3 regrinhas quando você for organizar um cômodo, né? E não desistir. É um cômodo, por isso que a Debbie fala, organize um cômodo por vez, né? Você começa com um cômodo, aí na próxima semana que você vai fazer outro cômodo, porque você teve esforço, né? Você cansa. E aí você ainda vai ensinar para a sua família onde está tudo no lugar. Eu passei uma semana para ensinar meu marido que aqui era por cor, e ele misturava. Eu disse, não, amor, eu separei por cor. E ele misturava, eu, não, amor, eu separei por cor. Até que ele se convenceu. Ah, entendi, eu vou botar a vermelha dentro dessa cor. Eu digo, aqui, ó, exatamente aqui. Então, leva tempo para você ensinar com paciência a sua família a nova organização, entendeu? Então, eu queria deixar essa dica aí que eu tive. Dani, aqui em casa até hoje ninguém aprendeu. Até hoje. Tem que ter paciência, tem que ter paciência. E eu tô sem tempo, sem foco, porque eu trabalho fora, e aí, agora sabe o que é satisfatório? Onde eu trabalho está tudo organizado. Eu só faço manutenção agora. E aí, a pergunta que eu faço para todo mundo, vocês conseguem organizar a casa de vocês? Muitas vezes a gente organiza fora, nosso trabalho fora, as coisas fora, e deixa a nossa casa por último, quando a gente já está cansada, sem vigor, né? E sem coragem. É o que eu falei para vocês, organiza Jerusalém. Porque como é que o Senhor vai te levar para os confins da terra, se você não organiza a sua Jerusalém? É verdade, Paula? Eu, às vezes, para eu poder, como eu faço muita coisa, né? Como eu disse, eu estou em muitos lugares, eu sacrifico, às vezes, um sábado ou um domingo para poder fazer isso. Eu fico off para poder organizar. E assim, desde que eu cheguei de viagem, ainda não consegui organizar tudo no lugar. Ainda tenho as malas aqui dentro de casa, ainda não desci nem para guardar no depósito. Então... Entende, né? É isso mesmo. Olha só, eu esse ano não vou reclamar. Graças a Deus. Eu estou trabalhando o ano todo. O ano passado, eu consegui organizar, deixar a casa quase organizada, perfeitamente. Aí agora eu estou só reorganizando. Aí o que acontece? Hoje eu estou pedindo a Deus para ter um tempo, primeiro, para mim, né? Porque se a gente não estiver bem, minha filha, não tem como ter tempo para cuidar da casa física, né? Então, assim, eu falei assim, esse ano eu quero trabalhar, mas também quero ter tempo de cuidar de mim, que sou a casa. Primeiro é a casa da gente, né? O templo. Para depois... Foco. A Tatiana quer falar alguma coisa. Tatiana, pode falar, Tati. A Tati também é pessoa organizada. Eu estou aqui ouvindo Zara e estou maravilhada, porque a primeira experiência do lar eu participei com ela, pelo convite dela e da Dani. Nós éramos alunas e hoje está sendo mentorada por ela como colega de trabalho e ver
que ela dominou, que ela logo cedo estava com medo, mas você dominou, colega, amiga. Obrigada, amiga. Vocês realmente receberam uma mentoria com muitos esclarecimentos. Ela foi muito clara no que ela colocou hoje para a gente. E a organização prática, para a gente começar, se vocês pegarem, como diz no Brasil, pega a senha, vocês vão conseguir realmente colocar algumas coisas, porque eu também tenho uma família grande e a minha casa não é 100% organizada, sempre tem um lugar onde quebra-cabeça. Os meus filhos não conseguiram, eu tenho 3 anos que trabalho, eu ainda não consegui infiltrar na mente dele a própria organização, porque a gente não consegue. Às vezes as pessoas pensam, nós somos personagens organizer, a casa, não é assim. Nós Tati. também temos os nossos lugarzinhos que dá trabalho para manter organizado. Então, Tati. temos Agora, muito que aprender ainda. Tati, eu tô lembrando aqui agora, você falando aí, você me ligando, Zara, não sei o que eu faço com essas crianças, como é que eu faço? Eu falei para verdade. Zara, eu não saio para trabalhar enquanto eu não conseguia colocar minha casa 100% em ordem. E hoje eu trabalho, graças a Deus, tenho meus clientes e ainda não consegui manter 100%, porque a gente faz ordem em uma coisa hoje, amanhã bagunça, e tem que fazer outra, aquela vai ficar para depois. O guarda-roupa da minha filha de 14 anos, eu estou sempre reorganizando, porque é daquele jeito. Eu estou passando por esse plano. Verônica, pode falar. Faço das palavras de Tati as minhas, em consideração a Zara. Realmente, Zara, parabéns. Tô aprendendo. E eu estava escutando a Tati falando esse negócio da questão das pessoas pensarem que, porque nós somos personal organizer, a nossa casa tem que ser de televisão, de revista, de capa de revista. E eu me coloquei isso em mim, né? Eu carreguei isso por muito tempo, porque eu carregava, era um peso para mim, porque eu queria ver a minha casa próprio como de capa de revista, como as pessoas requeriam isso de mim. E eu sofri muito com isso, sofri muito, porque eu me sobrecarregava, tipo assim, trabalhando sempre fora, o único dia que eu tinha de livre era o sábado, então eu não tinha tempo nunca para mim, para fazer aquilo que eu gosto de fazer, o que a gente tem que fazer, ir tomar um café com uma amiga, ou então ir na feira, bater perna, assim, do nada, porque eu gosto de fazer isso, de ir na feira, bater perna, eu gosto dessas coisas. E eu não conseguia, porque eu ficava dentro de casa a semana toda, trabalhando, cuidando da casa dos outros, e a minha casa ficava para trás. E daí, o que acontece? Quando eu me posicionei, falei bem assim, não, a minha casa, ela não tem que ser perfeita, impecável, porque eu escutei um dia uma pastora falando isso, a casa que ela tem desordem, que ela não pode permanecer na desordem, mas que ela tem desordem, é uma casa vivida, é uma casa que pessoas vivem nela. Então, aquilo ali colocou paz no meu coração. Eu falei, verdade, Deus, Senhor, obrigado. Obrigado porque essas meninas, elas bagunçam ali, deixam os pratos para me lavar. Tipo assim, elas fazem, mas no tempo delas, né? E daí nada. E daí é isso mesmo, Zara, isso que você falou, se nós pegarmos essas dicas que você deu, realmente, um dia de cada vez. Exatamente. Gente, né? Fazer... Até porque tem dia que nós somos Marta, mas a gente sabe que a gente tem que ser Maria, né? Tem que ser Maria, verdade. Quando Jesus chegar, a casa tem que estar limpa. Mas e a mesma porta para servir a ele e ouvir a palavra dele, ao invés de ficar distraída. Sempre Marta. E eu estava assim, Marta. Eu falei, meu Deus do céu. Mas é isso, gente, é isso que eu queria falar. Que compartilhamento rico, né, Paula? Paula, se você quiser finalizar a nossa aula, tá bom? Seja aí orientada pelo Espírito. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Não? Sim, eu queria perguntar
Obrigada, Zara, pela bom dia, de minha tela. Obrigada por que você compartilhou. Me ajuda muito, que seja no meu trabalho ou na minha casa também. Mesmo que eu sou solteira e vivo sozinha, mas a gente também tem aquelas coisinhas que precisa organizar, né? Tem sempre. Mas o que eu tenho para falar é uma pergunta, qualquer uma de vocês pode responder. O que acontece é que eu tenho um estúdio, um quarto que tem sala e tudo mais, que é onde eu morava. Eu já morei uma boa parte do tempo aí. E agora, no meu trabalho, eu tenho uma outra casa que os meus patrões me deram. Mas o que acontece é que últimos dias eu fui para casa, justamente para minha primeira casa, vamos dizer assim, e eu não gosto mais daquele lugar. Eu não sinto mais paz dentro daquele lugar. E eu falei, será que é porque justamente eu não me identifico mais com esse lugar? Será que eu preciso mudar os móveis, jogar tudo fora, sei lá? Não, Justamente, eu não sei o que está acontecendo, mas se alguém tiver uma resposta, não. Esse lugar é o novo lugar ou o velho lugar que te causa é o velho. te causa dor? O que te Sim. causa dor? Por quê? Está desorganizado? Não, entendeu? Qual é a situação? Você acha que não pode fazer uma mudança, uma transformação? O que eu queria fazer é tudo que tem dentro daquela casa, eu não consigo mais gostar, eu não tenho mais amor por aquele lugar. A gente tem que saber a raiz do problema. Não sei, se você quiser conversar comigo em particular, pode ser que eu possa dar uma Olha, orientação, porque você tem que entender, né? tipo, depois você pode ligar para a Zara. A gente um começo de uma grande amizade aqui. Liga para ela, vai te dar umas dicas. Você pode falar comigo também, estamos aqui. E assim, não sei, quando você estava falando, me lembrei de, não sei porquê, mas veio o meu espírito Lodibar, né? Não sei como não sei pronunciar isso bem em português. É o lugar da dor. Talvez é um lugar que traz dor, que traz lembranças não muito boas para você, e que você não consegue mais organizar e colocar do seu jeito, que você se sente amada naquele espaço. Então, que o Senhor possa vir te dar discernimento e trazer o entendimento que o que você precisa fazer. Porque muitas das vezes você pode mudar de lugar. Se é uma dor interna, essa dor vai mudar com você. A casa não vai. A casa, o lugar, a organização, tirar, colocar, pintar, não vai mudar o que está dentro de você. Talvez é algo que você precisa mudar dentro de você para você poder mudar o exterior, porque é de dentro para fora. Onde a criança é gerado de dentro do seu ventre. Então, o problema está lá dentro. Então, precisa de ser tirado para fora para você poder colocar na posição que o Senhor quer nesse momento, talvez, para você particularmente. Entendeu? Sim. Tá bom. E Então, para você... talvez seja que o que eu preciso, talvez, é procurar entender se eu preciso de cura. Interior, ou você precisa só remodelar o lugar? Vou te falar assim. Eu trabalhava com a moda, né, com prêt-à-porter antigamente, uns 10, 15 anos atrás, e a estilista, que era dona era dona da marca, dona do lugar, ela chegou, quando alugou o espaço, 2 andares, ela mudou tudo. Ela disse assim, eu tenho que mudar tudo, eu tenho que trocar as cores, eu tenho que colocar as plantas, eu tenho que mudar as mesas, porque só depois que eu colocar, que eu senti que é a minha cara, que eu me senti o meu ambiente, eu vou começar a trabalhar bem aqui nesse lugar. Então, eu creio que é a mesma coisa para a nossa casa, quando você se coloca e muda, faz a mudança. Por exemplo, aqui no quarto da minha filha, eu criei como ela não está, eu peguei, dividi, coloquei, fiz um ateliê.
fiz um ateliê aqui, onde eu venho de vez em quando, que eu me sento, que faço as minhas criações aqui, e esse é um ambiente que eu criei para mim, para eu me sentir bem. E então talvez você está precisando criar esse ambiente para você poder se sentir bem quando você for de fim de semana para a sua casa, que aí é um ambiente de trabalho e lá é um ambiente de descanso. É isso. Que o Senhor possa vir te dar discernimento de criar um ambiente de descanso, você possa ir e sentar e dizer, agora eu vou respirar porque eu estou no meu ambiente de descanso, não estou conectado com o trabalho, com criança, com a limpeza, com comida, nada disso. E então que o Senhor possa vir trazer a clareza e discernimento. Espero que tenha conseguido responder a sua questão, né? Só que, eu acredito que é o que eu precisava ouvir. Obrigada. Mas qualquer coisa, pode nos procurar, né, Paula? Tá isso bom. Mesmo, estamos aqui para isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, fica à vontade, a gente está entre família, entre amigas, de Deus. O Senhor nos conectou aqui para que possamos passar mensagem uma para a outra. Que possamos poder dividir esse tempo uma com a outra. Porque a gente podia estar fazendo tantas outras coisas agora a esta hora, mas a gente decidimos estar aqui, dividindo essa quarta-feira à noite com umas com as outras, né? E se vocês quiser perguntar alguma coisa, vai no privado, manda uma mensagem para a Zara, eu tenho certeza que ela responde, a Dani, a Verônica, a Tati também, são todos personagens organizer, né? E se vocês quiserem vir de férias aqui para cá, podem vir, né? Estou de porta Olha só, aberta. Paula, se eu compartilhar uma coisa com vocês. Quando eu fiz o curso com a Dani há 2 anos atrás, eu peguei tanto assim paixão pela mesa, até porque eu trabalhava em casas, eu organizava as mesas, né? Aí quando eu mudei de Nápoles para aqui para Modena, eu comecei a fazer esse negocinho aqui também, igual você, ó. É da minha terapia. Uhum. Olha, eu fiz assim. Uau! Lindo! E outra coisa interessante, com o que eu tinha em casa, viu? Essas coisas eu fiz com o que eu tinha em casa. Porque eu ocupava minha mente com cursos, leituras, alguns vídeos no YouTube, procurei também ir para a igreja, mesmo sem entender, mesmo sem vontade, porque eu tinha um foco e também tinha muita fé. Acho que muita gente que não me conhece, mas você participou da outra mentoria que eu estava, e era uma luta para mim, porque eu chorava, porque eu queria tanto que minha filha viesse para a Itália. Não sei se você lembra disso. Lembro. Aí, assim, o que eu digo para todos aqui, independente do que vocês estejam passando, gente, não desistam. Não desistam, porque eu tenho 8 anos que eu não vou no Brasil. E o Senhor fez a minha filha vir me encontrar depois de 6 anos. E eu me preenchia sempre na palavra, sempre na palavra, sempre na palavra. E Deus nunca me deixou sozinha. E, inicialmente, quando Paula começou eu não lembro agora se foi a Dani, acho que foi a Dani que falou. Mas a Paula também entrou em contato comigo hoje. E eu falei, eu tô com medo. Eu tô com medo, eu tô nervosa. E a Dani veio com a palavra dizendo que, às vezes, a gente se sente pequena e quer enterrar os nossos talentos. Então, assim, eu espero ter agregado algo de conhecimento da Dave através da minha vida para vocês. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar. Realmente eu também tenho dificuldade de me expressar, mas o Senhor vai me capacitar mais e mais. E eu estou à disposição para tirar dúvidas, para ajudar, para aconselhar com a bagagem espiritual que eu tenho. Então, eu amo a vida de vocês. Obrigada pela oportunidade. Me sinto honrada e abençoada por estar fazendo parte dessa turma da Excelência do Lar. E essa vai ser a primeira de muitas que o Senhor abrirá as portas.
Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para Deus é bom. vocês. Gente, por mais pequena que você possa sentir, você é grande no Senhor. E eu vou te dizer uma coisa, por mais que você pense que ninguém está te olhando, tem sempre um olho olhando você. Por mais que você pense que não tem ninguém está espelhando ou inspirando em você, tem alguém esperando em você. E o que você carrega dentro de você, você consegue dividir um pouquinho com cada mulher que está aqui nessa turma, através da maneira que o Senhor deu para você estar transmitindo. O Senhor, todo o tempo, Ele nos dá a oportunidade e nos capacita para dividir o pouquinho que a gente pensa, que a gente não, por mais pequena que você pode sentir, é o Senhor que capacita. Entendeu? Amém, obrigada. E aí, Bela? Tá aí? Olá, Quietinha, mulheres paz. preciosas. A paz, queridas. Para mim é boa noite, né? Eu estou em Londres. Eu estava aqui ouvindo, peguei já no finalzinho, não consegui entrar mais cedo, né? A gente está aqui celebrando. Estão acontecendo algumas turmas simultâneas aqui na Europa, então é um movimento, né, que inclusive Dani faz parte dele. Mas, assim, é muito legal ver turmas simultâneas acontecendo em toda a Europa nesse momento. É tremendo. E em outros lugares do mundo, né? Mas eu digo assim, as mentoras daqui da Europa estão se movimentando. Então, eu vendo você falar, Zara, né, eu ia depois comentar, Paula, nossa, que bênção, porque, assim, a forma como você passa a mensagem é uma forma muito simples, mas muito pontual. E Jesus era essa pessoa simples, né? Jesus, ele era facilmente interrompido o tempo todo, porque as pessoas se conectavam com a mensagem de Jesus. Então, nunca foi sobre esse nosso manual Experiência do Lar, ele não é sobre o luxo, né? Muito pelo contrário. Use o que você tem. Então, quando a gente vamos, né, ser realista, a família Titus vem da América, gente. Tudo o que é pequeno na América é grande para, né? Que eu quero dizer assim, e quando eles falam, por exemplo, o pastor Larry falou assim, meu apartamento é pequeno. Eu falei assim, como assim, gente, isso é pequeno? Sabe? Então, assim, nada, né, para ele. Então, a gente vê o nosso livro é muito lindo, eu acho incrível o nosso livro ser grande mesmo, porque eu costumo dizer que ele parece um elefante, de tão grande que ele é, entendeu? Porque ele não é para ficar escondido, ele não é um livro fácil de você perder, propositalmente ele é um livro grande para de fato aparecer, e essa sua forma de falar é uma forma que que comunica muito bem com todo mundo, pode ser um erudito na palavra, quanto uma pessoa leiga, né? Então, assim, não precisa se justificar, mas é bom que você mantenha esse coração, né? É um coração humilde, porque é assim que o Senhor fala, aprendei de mim que sou manso e humilde, né? E hoje a gente vive uma inversão de valores, infelizmente, dentro das nossas próprias igrejas, onde fala desse empoderamento das mulheres, empoderamento feminino. Então, às vezes, um pouquinho a gente foge, né, da coerência, porque Jesus, ele era o cordeiro e o leão. Mas para ele vencer a morte como leão, primeiro ele morreu como cordeiro. Ele se sacrificou ali na cruz. Então, continuem, meninas. Olha, a gente que está aqui na intercessão, hoje mesmo, antes de vocês começarem a aula, Paulo e a gente orou ali rapidinho, e para que o Senhor mesmo venha os levante, sabe? Vocês que já fizeram, é muito bom a gente fazer de novo, porque você recicla de novo e você aprende de uma forma diferente, né, que é pontual para esse momento. Que você aprendeu anos atrás foi de uma forma, o que você está aprendendo agora é uma porção nova. Mas fiquem firmes, não desanimem aí no meio do caminho, porque o Satanás vai tentar algumas situações para nos desanimar, né? E quanto ao ensinar, é como aquela viúva, nem que seja um pouquinho, mas a gente vai doar para o Senhor. E Ele é que vai fazer multiplicar a ponto de transbordar. É assim que o Senhor faz. Eu lembro uma vez, só para finalizar essa parte, a Dev, engraçado que ontem, ao falar com uma outra mentora, ela disse a mesma coisa para essa mentora. No tempo, aprenda, viva os princípios, e no tempo certo, você vai transbordar na vida de outras pessoas. Então, é de uma forma, nunca existe uma pressão para ser perfeito, sempre foi para ser excelente, né?
Então, a gente segue, assim, nesse ambiente de amor, nós fazemos parte de um corpo, como a Paula disse, né? Às vezes somos os menores, mas tem o seu valor. Gente, vai bater o dedinho do pé, né? O dedinho mindinho, o que é aquilo? Você sente a dor no corpo inteiro, faz, né? De fato, eu tenho uma amiga aqui que ela machucou a unha, e ela falou, Isabela, pelo amor de Deus, parece que eu quebrei o braço, gente, porque, né, afetou todo o braço. Então, nenhuma de nós é menos importante, pelo contrário. Deus abençoe todos vocês, e é lindo ver todo esse movimento aqui, viu? Deus abençoe. Eu acho que a Paulinha caiu. Foi. A Paula caiu. Deixa eu falar com ela se ela vai voltar para orar. Espera aí um pouquinho, meninas. Eu acho que a bateria do computador dela caiu. Ela vai entrar pelo celular. Deixa eu ver aqui. Amiga, você caiu. Você vai voltar? Ah, voltou. Ela voltou. Tá com o microfone fechado, Paulo. A internet caiu aqui em casa, não sei o que aconteceu, eu tive que vir no celular, tá? Pode finalizar, amiga. Eu vou dar a oportunidade para a Bela, já que você está aí, pode orar por nós? Alguém quer falar mais alguma coisa a gente antes de orar? Pode orar, Dani. Bela. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo, por esse momento que o Senhor preparou. Obrigado, Senhor, porque antes mesmo que pensássemos em estar juntas aqui, o Senhor já sabia que esse era um tempo que o Senhor reservou para isso. Então, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de poder receber mais do Senhor e aprender, receber essa porção que o Senhor compartilhou conosco aqui. Eu creio que cada uma de nós aqui recebeu a porção exata que nós precisávamos. Pai, nós pedimos a Deus que o Senhor possa continuar alinhando o nosso coração aos propósitos do teu coração. Que o Senhor continue, Deus, agora que estamos trazendo, né, recebendo a revelação desses ensinamentos que temos recebidos, que isso possa, Senhor, de fato, não ser somente mais um conteúdo que nós aprendemos. Nós declaramos que, em nome de Jesus, nós colocaremos em prática o que estamos aprendendo nesses dias. Senhor, encontra espaço na nossa vida, encontra espaço. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus, nas nossas casas. Senhor, nós somos a extensão do Senhor aqui na terra. Nos ensina, ó Deus, como aqui hoje falava sobre a decoração, sobre a organização, Senhor. Nos ensina a organizar de uma forma efetiva dentro da nossa casa, porque os cômodos falam, a nossa casa reflete o nosso estado de espírito. Então, Senhor, nos dê essa habilidade, vai nos mostrando, Senhor, cada cômodo, o que precisa ser retirado, o que precisa ser acrescentado. Então, nós pedimos, ó Deus, venha, continue falando conosco. Nós abençoamos a Paula, a Dani, todo o time aqui de mentoras. Inclusive, também te pedimos, ó Pai, continua abençoando, prosperando a Trina, toda a família Taitos, Senhor, a coordenação do Ministério Global. Pai, que o Senhor possa estar conduzindo esse ministério, que possa, Senhor, de fato, ser um lugar onde o teu reino é estabelecido, seja feita a tua vontade, na terra como é feita no céu. Nós te louvamos, te agradecemos, porque cremos que muito mais o Senhor continuar fazendo em nossas vidas. Amém. Amém? Está fechado, Paulinha, o microfone. Poderiam abrir a câmera, vamos tirar uma foto? Gente, eu não consigo tirar a mãozinha lá, misericórdia. Ah, tirei. Amém? Amém. Deixa eu ver se estou vendo todo mundo. E aí, Laurita, tudo bem? Tudo bem, Paula, graças a Deus, pastora. Beijo para você também. Já tirei aqui. Gente, muito obrigada para cada uma de vocês. Eu já tirei a foto aqui, vou mandar lá no grupo. Lembrando que sexta-feira temos aula, tá? Vamos ter o princípio da mesa e etiqueta à mesa, duas mentoras maravilhosas, maravilhindas.
Amém, amém. Não fique de fora. Não fique de fora nada Amém. disso, gente. Estarei aqui na sexta-feira. Amém. Vamos aprender mais. E assim, aí a semana, não é esse fim de semana, na outra, na quarta-feira, já vou dar uma data para as meninas aqui de Paris, para a gente estar se encontrando, tá bom? Fazendo a Como eu queria ir para Paris também. Pode vir. Com vontade. Não posso ainda. E quando eu voltar de Cabo Verde, eu vou estar fazendo vamos fazer um presencial, e quem quiser vir, pode vir, vamos fazer um fim de semana, quem quiser estar com a gente, vamos estar juntas, dividindo esse tempo. Meu No Deus. de Cabo Verde, a gente vai estar juntas na semana do 6, a gente já vou estar lá, se Deus assim quiser. Esteja orando por essa viagem, esteja orando por cada coisa que o Senhor está colocando nas nossas mãos. Amém? Um beijo para vocês todos. Eu amo Organizar, vocês. Paulo, você vem aqui na Itália, viu? Amém. Olha, vou sim, hein? Eu amo aquele lugar. Gente, a Isabela fica dizendo, onde você não vai? Onde você não tem família? Gente, olha, não, Paula,